Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então na aula de hoje a gente vai fazer o dimensionamento de condutores. Então depois da gente lançar todos os nossos condutores, agora a gente vai descobrir o tamanho deles. Para isso, o que a gente vai fazer? Então a gente vai determinar essa seção dos condutores. Então eu vou pedir para vocês montarem a tabela com essas colunas aqui, ó, método de instalação, FT, FA, IN, que é a corrente nominal, corrente de projeto IP, corrente do condutor IT, IC, seção em milímetros quadrados e eletrodutos em milímetro. Então vocês vão ter uma tabela, então vocês tinham uma tabela até aqui, ó, que é essa tabela de circuitos. Então a gente vai fazer na sequência dela. Estava montada até aqui, tensão, e agora vocês vão criar essa outra parte aqui, ó, método de instalação, FT, FA, IN, IP, IC, seção em milímetros. Vocês vão criar essas daqui, ó. Ok? Quiserem colocar aqui também de qual tabela a gente vai tirar as informações, vocês vão montar essa daqui. Então, montou essas colunas, a gente vai começar colocando o método de instalação. Então, aqui com o nosso como residencial, ou qualquer outro tipo de edificação em alvenaria, que a gente vai ter os nossos tubulações embutidas. Então, aqui, ó, o nosso tubo embutido na alvenaria ou no concreto, e com os fiozinhos passando dentro. Então, condutores isolados, unipolares, em eletroduto de seção circular embutido, em alvenaria, B1. Então, a gente vai pegar aqui, ó, e vai escrever em todos eles B1. Então, esse é o nosso método de instalação. Vou repetir para todos aqui, ó. Opa. Então, Ctrl C aqui. Vou colar aqui. Então, todos eles vão ser B1. Então, tudo embutido são os nossos eletrodutos. Isso vocês podem olhar na 5410, lá vai ter vários critérios, se é eletrocalha, enfim, várias condições aqui para esse método de instalação. Fez o método de instalação, a gente vai definir a temperatura na região. Então aqui, ó, vocês podem escolher um tipo de temperatura. Eu vou colocar aqui uma temperatura ambiente, por exemplo, aqui 25 graus. Então aqui, ó, para PVC, o valor 1,06 ou 35 graus. Valor 0,94. Então, vocês podem escolher uma temperatura aqui para a região que vocês estão trabalhando. Vou colocar aqui, imaginando aqui uma temperatura mais alta, 35, 0,94. Então, vou colocar essa aqui, para PVC, 0,94. Então, vou colocar em todos eles o mesmo valor, 0,94 para o fator de temperatura. Ok? Coloquei aqui o fator de temperatura. Agora a gente vai definir o fator de agrupamento. Vou ocultar essa parte aqui que a gente não vai precisar. Vou deixar só o tipo de ponto que a gente está trabalhando ali. Ó. Não, acho que vou ocultar tudo aqui mesmo. Botão direito aqui, ocultar coluna. Então, aqui vamos trabalhar um pouquinho. É agora nosso fator de agrupamento FA. Então, a gente vai olhar para o circuito 1, primeiramente, com quantos outros circuitos ele está agrupado e a gente vai colocar aqui um valor. Então, a gente vai olhar aqui, ó, nessa tabelinha, número de circuitos. Então, aqui em qual critério ele vai entrar. Deixa eu pegar aqui um marcador, daí eu consigo mostrar aqui para vocês. Desenhar. Então, a gente vai marcar aqui, ó, número de circuitos. E a gente vai olhar em qual critério ele vai entrar. Então, aqui, ó, em feixe, ao ar livre ou sobre superfície, embutidos. Então, o nosso critério é o embutido. Então, a gente vai usar essa parte aqui dos valores. Ó. Então, são esses carinhas aqui que a gente vai usar. Beleza? Então, a gente vai entrar aqui. Então, a gente vai ter que anotar qual é o número de circuitos que ele está passando junto e em qual valor a gente vai utilizar. Então, vamos olhar aqui o nosso chuveiro. Então, o nosso chuveiro é o número 1. Então, eu vou olhar todos os trechos que está passando o número 1. Ó. Então, saiu do quadro, está passando o número 1 nesse pedaço. Nesse pedaço está passando o número 1. Nesse pedaço está passando o número 1. Ó. Todos esses pedacinhos aqui tem o número 1 passando. O que eu vou olhar? Em qual deles tem mais números junto? Então, nesse aqui, ó, ele está sozinho. Nesse aqui é 1, 4, 6 e 7. Então, tem 4 circuitos passando junto. Nesse daqui, ele tem 8 circuitos passando junto. Então, esse aqui é o mais crítico. Então, lá na tabela, eu vou olhar aqui para o valor igual a 8. Qual é o valor que eu tenho que utilizar? O de baixo aqui. Ó. Então, para 8, vou utilizar o valor de baixo, 0,52.
Então, é esse aqui que eu vou utilizar ali para o circuito número 1, 0,52. Então, eu vou lá na tabela e coloco lá, 0,52. A mesma coisa, vou olhar todos os trechos que está passando o número 2. Então, vamos lá no projeto. Todos os trechos que está passando o número 2, ó. Número 2, número 2, número 2, número 2. Ó, chegou aqui no ar. Então, esses são os pedacinhos que está passando o número 2. Qual é o que tem mais? Então, aqui está passando o 2 sozinho, o 2 mais o 6. Então, tem 2 circuitos, 3 circuitos aqui e aqui 8. Então, ele também vai ser o valor para 8, 0,52. No meu caso, como todos saem aqui do quadro, todos vão usar o mesmo valor. Aqui é o trecho mais crítico. Então, todos eles vão ser 0,52. Então, eu vou colocar aqui 0,52 em todos. Beleza? Então, tem que olhar em qual trechinho está passando que tem mais. Aqui a corrente nominal. A corrente nominal, a gente vai ter uma equaçãozinha para a gente aplicar, que é essa daqui, ó. A potência total do circuito dividido pela tensão. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai montar uma equaçãozinha aqui, ó. Então, vou colocar aqui igual, vou abrir um parênteses e vou somar TUG mais iluminação mais a TUI. E vou fechar o parênteses. Dividido pela tensão aqui, ó, 220. Vou dar um Enter. Ele já vai calcular para todos aqui. Vou concluir aqui, ó. E já vai deixar todos calculados aqui para a gente, tá? Então, aqui vocês podem deixar com uma casa decimal não precisa ter nem ter vírgula. Pode deixar o valor redondo assim, ó. Beleza? Então, está calculado aqui toda a minha corrente nominal, todas elas. Então, as potências dividido pela tensão. Agora, eu vou ocultar aqui, de novo aqui, só para a gente encurtar um pouquinho. Ó. Beleza. Então, aqui agora, corrente de projeto e a corrente do condutor. A gente vai colocar primeiro a corrente de condutor, depois a gente coloca a corrente de projeto, apesar dela ficar aqui no meio, tá? Então, vamos lá. Corrente do condutor. Vamos aqui. Então, para a corrente do condutor, a gente vai ter alguns critérios para a gente utilizar, que é essa tabela 36 aqui, ó. E eu vou fazendo as marcações aqui com vocês, conforme a gente vai trabalhando aqui. Deixa eu ver esse aqui para trocar cor. Então, vamos lá. Primeira coisa, qual é o método de referência de instalação? Então, aqui na tabela a gente colocou, método de instalação, B1. Então, eu vou lá na minha tabela e vou usar os valores que estão aqui, ó, no B1. Beleza? Então, esse é o primeiro, que é o método de referência, que é o método de instalação. O que eu vou usar agora? A entrada de energia, ela é bifásica ou ela é trifásica? Vou até marcar aqui com outra cor. Então, a gente vai olhar se ela é bifásica ou trifásica. Então, onde a gente olha isso? Aqui na nossa tabela de carga. Ó. Na tabela de carga, a gente marcou aqui, ó, número de fases, 3. Então, ela é trifásica. Então, a gente vai usar o valor trifásico. Então, no meu caso aqui, ó, trifásico. Deixa eu trocar aqui a cor. Acho que não é aqui que troca a cor. Deixa eu ver se é aqui. Ó, a gente vai usar esse aqui, trifásico. Então, onde está o trifásico aqui? Ó, dentro do B1, a gente vai usar essa coluna aqui, ó, trifásica. Beleza? São esses valores aqui que a gente vai usar. E o que a gente vai ter que posicionar agora? Escolher a corrente do condutor IC que seja superior à corrente nominal. Então, vamos olhar lá. Então, primeiro para o meu número 1. O meu valor IN, corrente nominal, é 34. Então, eu tenho que pegar um valor daquela coluna que seja maior que 34. Então, maior que 34, vou usar... Vou pegar outra cor aqui. Vou pegar aqui em verde. Maior que 34, vou usar esse valor aqui, ó, 36. Beleza? Então, maior que a nominal, que o IN, que é 34, 36. Então, vou colocar lá, ó, 36. Beleza? Qual vai ser a seção para esse que é 36? Então, a seção, ó, a gente vai apontar uma setinha para cá. Ele vai marcar nessa coluna aqui para a gente, ó, seção 6. Então, um fiozinho de 6 milímetros quadrados.
Então, a gente vai lá e marca lá, seção 6. Beleza? É isso que a gente vai fazer. Vamos lá para o circuito 2. Ó. Circuito 2, corrente nominal 0,7, desculpa. Corrente nominal 7. Então, vamos lá. Vou refazer aqui de novo. Deixa eu apagar aqui esses daqui. Deixa eu ver aqui como que apaga. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, deixa eu ver se ele aceita. Beleza. Então, vamos lá. Método de instalação, B1. Está marcado lá, B1. O nosso sistema é trifásico. Então, a gente vai continuar na coluninha aqui do trifásico. Se o de vocês for bifásico, com 2 fases, vai marcar na coluninha do lado, que é 2, ó, nessa daqui. Ó. Beleza? A corrente nominal que eu vou pegar, 7 agora. Então, para 7, a gente vai pegar um valor maior do que ele. Maior do que 7, 15,5. Então, esse aqui é maior do que 7. Só que aqui, o que acontece? Para esse 15,5, ele vai me dar uma seção de 1,5. O que a gente tem? A seção mínima de 1,5 para circuito somente de iluminação. No nosso caso, a gente não lançou circuito só para iluminação. A gente lançou junto com tomadas. Então, a nossa seção mínima é 2,5. Então, mesmo que eu fizer aqui, ó, 15,5, deu 1,5, eu não posso usar. Eu tenho que usar pelo menos 21. Então, eu vou usar 21 com seção 2,5. Então, esse é o mínimo que eu posso trabalhar. Então, vocês já podem excluir essa coluna aqui. Ó. Vocês não vão usar de jeito nenhum essa primeira linha. Beleza? Então, a gente vai lá e vai marcar 21, 2,5. Beleza? O que a gente olha? Ó, tem alguma corrente aqui que é maior que 21? Não tem. Então, como nenhuma é maior que 21, a gente vai usar em todas 21 com 2,5. Então, vou marcar aqui todas 21 com 2,5. Se tivesse alguma aqui que fosse 22, professor, aí a gente vinha aqui ó, e pegava a superior. 28 com fiozinho 4 milímetros. Beleza? Então, é isso que a gente vai trabalhar. Deixa eu fazer aqui, ó. Então, já vou riscar. Vocês não vão usar essa primeira linha aqui, ó. Então, não vão usar essa daqui. Vamos riscar ela aqui, ó. Beleza? Então, não vai usar ela. Então, agora, a gente vai fazer a verificação se isso aqui está certo. Então, se esses valores a gente pode usar ou não. Como que a gente faz essa verificação? Vamos olhar um pouquinho para frente aqui. A gente vai fazer essa formulinha aqui, ó. O IP, ela é igual que a nossa corrente de projeto. Ela é o fator temperatura vezes o fator agrupamento vezes a corrente do condutor. Então, vamos montar essa formulinha lá. Igual a corrente do condutor, ou posso colocar aqui, ó, o FT, fator temperatura, vezes o fator de agrupamento, vezes a corrente do condutor. Vou dar um Enter, já vai calcular todos lá automático. Vou apagar aqui. Então, está calculado todos aqui automático. Podem colocar para arredondar. Não, aqui pode deixar 2 casinhas assim, não tem problema, tá? Agora a gente vai fazer essa verificação. Então, vamos verificar lá. Qual verificação a gente vai fazer? Ó? Essa daqui, ó. Então, primeiro, esse primeiro critério aqui, ó. A corrente do condutor é maior do que a corrente nominal? Então, vamos olhar, ó. Essa corrente do condutor aqui, ó. Ela é maior do que esse daqui, ó, que é a corrente nominal? Então, a gente olha, ó, 36 maior que 34, 21 maior que 7, 21 maior que 5, 21 maior que 7, 21 maior que 3, 21 maior que 17, 21 maior que 19, 21 maior que 10. Então, esse primeiro critério tá ok. Vamos olhar agora o segundo critério. A corrente de projeto é maior que a corrente nominal? Então, vamos olhar aqui, ó. A corrente de projeto é maior que a corrente nominal? Então, essa daqui, ó, tem que ser maior do que essa daqui, ó. Então, vamos olhar. 17 é maior que 34? Não é. Então, deu ruim. Vou até marcar em vermelho que essa aqui deu ruim, ó. 10 é maior que 7? É maior que 7, tá ok. 10 maior que 5, tá ok. 10 maior que 7, tá ok. 10 maior que 3, ok.
10 é maior que 17? Não é. Então, essa aqui deu ruim. 10 é maior que 19? Não. Então, essa aqui deu ruim também. 10 é maior que 20, 10 e 26 é maior que 10? É. Então, tá ok. Então, esses daqui que ficaram em vermelho, eu preciso redimensionar. E o que que eu redimensiono? Eu vou trocar ou o condutor, aqui que eu tenho, ou o fator de agrupamento, porque eles estão juntinhos aqui, ó, é isso aqui que diminui muito a minha corrente de projeto. Então, eu vou começar mexendo no fator agrupamento. O que que eu vou mexer? O meu circuito 1, ele é do chuveiro, então eu vou fazer ele passar sozinho, para poder mudar esse fator de agrupamento aqui. Então, o que que eu vou fazer aqui no meu projeto? Ó? Vamos mexer lá no chuveiro. Então, o circuito do chuveiro, ele está passando aqui, está passando aqui e está passando aqui, ó. Beleza? Então, eu vou fazer aqui, ó, em vez dele passar tudo junto aqui, tudo junto com esses outros aqui, eu vou fazer ele passar igual aqui, ó, sozinho. Então, eu vou pegar aqui uma linha, um tubo, e vou fazer um tubinho aqui agora, daqui para cá. Ó. Deixa eu só ajeitar a linha aqui agora. Deixa eu fazer ele mais inclinadinho. Ele fica mais bonitinho ali. Fazer ele assim. Aí aqui eu venho cortando. Ó, então fiz um tubo aqui, ó, para ele passar do ladinho. Vou colocar até na mesma cor aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Não ficou. Aí, ó. Beleza. Então, esse número 1 aqui, ó, eu vou tirar ele daqui. Vou dar um Ctrl X nele aqui. E vou colocar ele para cá, para ele passar sozinho nesse tubo aqui do lado. Beleza? Onde eu vou mexer mais também? Eu preciso mexer nele aqui também, ó. Então, eu vou fazer um outro tubo para ele passar também sozinho daqui até lá. Então, eu vou colocar uma outra tubulaçãozinha que vem dessa luminária para essa. Deixa eu ver se tem um outro jeito de fazer essa linha aqui. Vou clicar mais aqui, depois aqui, isso. Aí, ó. Então, vai passar sozinho para cá, ó. No caso, para o outro lado lá, que aqui é poço de luz, não dá para passar lá. Assim. Assim. Então, eu vou copiar esse aqui, número 1. Vou dar um Ctrl X, vou colocar ele sozinho desse lado. Vou dar um Ctrl X, vou colocar ele sozinho desse lado. Beleza? Então, percebam que agora, para passar o número 1, ele vai passar sozinho aqui, sozinho aqui, sozinho aqui. Então, vai mudar o fator de agrupamento dele. Então, eu vou olhar lá na tabela qual vai ser o fator de agrupamento dele. Então, agora ele está passando sozinho. Então, ele aqui é o número 1, fator 1. Então, vou lá no projeto e troco o fator de agrupamento desse. Ó. Agora, ele passa a ser número 1. Então, a gente vai olhar aqui, ó. Fator de agrupamento. Número 1. Então, não tenho como mexer mais no fator de agrupamento. Ainda continua o IP menor que a corrente nominal 34. Significa agora que eu preciso mexer nessa corrente do condutor. Então, eu vou vir aqui na minha tabela e vou trocar o condutor que eu vou trabalhar. Então, agora, em vez de usar esse 36, vou usar esse daqui, ó, maiorzinho, de 50. Esse de 50, eu vou usar um fiozinho para cá, ó, que é um fio de 10. Então, lá eu vou trocar. Corrente do condutor agora é 50 e o fiozinho é 10. Então, agora aqui, ó, deu 47, maior que 34, tá ok.
Então, esse aqui agora eu já posso tirar do vermelho. Então, está resolvido. Então, primeiro a gente mexe no fator de agrupamento, depois a gente mexe no fiozinho. Então, como eu retirei o circuito 1 daquela tubulação crítica, vai diminuir para esses daqui. Ó. A gente tinha usado aqui o fator de agrupamento 8. Então, agora vai usar o fator de agrupamento 7. Então, vamos testar o fator de agrupamento 7 para aqueles ali. Então, o fator de agrupamento 7, ó, 0,54. Então, vou usar esse valor aqui, 0,54. Então, vamos trocar todos esses aqui, ó, 0,54. Opa. Ó, 0,54. Resolveu o problema desses daqui, ó? Não resolveu. Significa que eu preciso arrumar para eles passarem sozinhos também. Então, vamos ajustar. Então, aqui, ó, estava passando 7. Qual que está me dando problema? O circuito que está me dando problema é o 6 e o 7. Então, vamos arrumar o 6 e o 7. Aqui, ó, 6 e 7 está passando 3 juntos. Aqui está passando 3 juntos. Então, eu preciso fazer com que eles passem 3. Então, vou arrumar ali para 3. Então, 3 aqui, ó, teria um fator de agrupamento 0,7. Então, vou arrumar aqui o fator de agrupamento. Ó. Vou trocar 0,7 e vamos ver se o que vai acontecer. 0,7. Ó, ainda não resolveu. Significa que eu preciso mexer no condutor deles. Então, eu vou ter que trocar essa corrente do condutor deles. Então, primeiro eu vou arrumar aqui, ó. Esse aqui, ó, onde está o 6 e o 7. Preciso passar um tubinho para passar só os dois juntos aqui. E esse aqui vai ficar o crítico, com os 3 passando junto. Então, vou passar um outro tubo aqui, ó. Dessa caixinha para cá. E vou colocar esse 6 e esse 7 ali. Ó. Aqui agora. Então, o crítico agora ficou esse daqui, ó, que é os 3 passando junto. E aqui os 3 passando juntos. Nesses outros, como eu reduzi, ó, para 1, 2, 3, 4, 5, já vou trocar o fator de agrupamento deles também. Ó. Fator de agrupamento para 5, 0,6. Então, vou lá e troco. Então, nesses outros aqui, ó, todos vão ser 0,6. Beleza? Agora a gente vai precisar mexer no condutor desse daqui. Ó. Então, com 21 não resolveu. Então, seçãozinha 2,5. Significa que eu preciso aumentar essa seção do condutor. Então, vamos aumentar a seção do condutor agora. Deixa eu ver desse aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu procurar aqui a borrachinha aqui. Vamos fazer aqui de outra cor? Deixa eu ver se dá só para selecionar. Para só selecionar e apagar. Não, esse não. Vamos lá. Então, o nosso ele está marcado no 21. Então, não posso usar esse de 21. Qual que vem depois do 21? O meu caso aqui, o 28. Então, vou testar corrente do condutor 28 com fiozinho 4. Vou testar esse daqui e ver se vai passar. Então, vamos lá. Ó. Corrente do condutor 28. Ó, então, esse aqui já passou. Já deu maior. Ó. 18 maior que 17. Então, fiozinho 4. Esse daqui, 28. Ó, esse aqui ainda não passa. Então, ele ainda fica... Deixa eu ver se esse aqui está arredondando. Deixa eu colocar aqui uma... Ó, ele fica quase, ele não passa com 28. Significa que nesse aqui eu preciso colocar um pouquinho maior. Então, vamos olhar aqui, ó, maior que 28, o de 36, fiozinho 6 aqui, ó, fiozinho 6. Então, a gente vem aqui e troca. 36, ó, já ficou maior, então ficou beleza. Fiozinho 6. Então, isso aqui para a gente é o nosso dimensionamento de seção do condutor. Ó.
Então, aqui, a corrente do condutor ficou sempre maior que a nominal. A corrente de projeto sempre maior que a nominal. Beleza? Isso aqui é dimensionamento. Professor, até quanto de tamanho de fio a gente pode usar? Em residência, galera, o máximo geralmente que a gente chega no lançamento é fiozinho 10. No máximo ainda 16, tá? Mas a gente evita usar o 16, porque já começa a ficar bem mais caro. Então, o máximo, fiozinho 10. Então, tem que ir ajeitando até ficar com 10. Professor, não está passando. Vai dividindo as tubulações para mexer nesse fator de agrupamento aqui. Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu, galera. Tchau, tchau.